Agora entrou, hein? Foi, tem que colocar pelo celular junto com o computador. Ah. Gente, essa é a Denise Garcia. Rodrigo, seja bem-vindo. Rogério. Denise Garcia tem uma história impactante. Eu quero que você se apresente aí para a galera, Denise, por favor. Ai, só o Rodrigo, né, para fazer eu aparecer numa live. Meu nome é Denise, eu tenho 58 anos e sou sogra do Rodrigo aí. Mãe da Daisy, da Beth, do Denis, tenho 3 filhos e 5 netos. Isso aí. E O que mais? Conta aí. nada, só dizer que eu sou uma pessoa, como todo mundo, né, que lutou aí, batalhou para conquistar os sonhos, né? Denise, eu quero que você fale para a galera, né? Porque, como eu falei, às vezes a gente vê alguém no decorrer, na metade da vida e a gente vê ela com casa, com carro e a gente pensa, para ela é fácil. Quero ver na minha situação. Eu quero que você conte primeiro, se você puder, faça um resuminho assim da sua infância. Sua infância foi uma infância rica? Você teve tudo que você queria? Como que foi? Não, pelo contrário. Eu vivi no orfanato, né? Eu fui para o orfanato acho que com 5, 6 anos devido a problemas na minha família, né? Então eu fui criada no orfanato de freiras e quando eu não estava no orfanato de freiras, às vezes eu estava morando com alguém. Minha mãe me deu para algumas pessoas quando não tinha condição, né? E ou me colocou no orfanato, então não foi uma infância fácil, foi uma infância no orfanato de freiras, onde eu sofri algumas coisas aí bem complicadas, né? De às vezes apanhar sem ter feito nada, entrar numa fila para apanhar sem saber nem por que estava apanhando, então não foi uma infância fácil, né? E depois dessa infância que você passou por essas situações, eu imagino, né? Que hoje você tem uma vida tranquila, feliz, então aí você casou e deu tudo certo. Casou com o marido dos sonhos, foi tudo feliz? Também não. Como que foi? Conta pra gente aí. Eu, eu fiquei, acho que no orfanato até uns 16 anos, depois eu vim morar com a minha mãe, meus irmãos, né? Mas aí, devido à falta de experiência mesmo, né, eu acabei engravidando na minha primeira filha, né, primeira namorada, já engravidei e casei. E longe de ser uma pessoa dos sonhos, ele era uma pessoa... quando a gente é muito jovem, a gente não presta atenção nessas coisas, né? Ele era uma pessoa extremamente agressiva, mudava de personalidade muito fácil e me agredia, né, fisicamente também, os meus filhos. Então não foi uma coisa fácil. Às vezes eu vejo as pessoas passando por uma situação semelhante, né, e não vê saída, né, mas eu tinha parado de estudar, inclusive, porque eu parei de estudar na 7ª série, quando eu casei, então eu parei de estudar, eu não tinha profissão nenhuma, né, mas eu não podia continuar naquele casamento. Uma coisa que eu tinha muito em mente é que eu gostava muito de estudar, né, eu sempre gostei muito de estudar, de ler. Né? Tanto que quando eu estava no orfanato, a maior parte do tempo que eu passava era dentro da biblioteca, que eles tinham uma biblioteca, que era um externato, e tinha aulas lá também, era um internato e externato, então eu ficava muito tempo na biblioteca, eu gostava muito de ler, e essa vontade de estudar, de aprender, sempre foi uma coisa muito forte em mim. Então, quando eu me vi nessa situação de 3 filhos, passando necessidade mesmo, porque eu cheguei a passar fome, tanto no orfanato quanto depois de casada, meu ex-marido era um tipo de pessoa assim que, às vezes, passar mesmo necessidade com as crianças. Sei que eu tinha que voltar a estudar e, e voltar a trabalhar, e ter um trabalho, né? Foi o que eu fiz, eu fui voltar a fazer a 8ª série, não foi fácil. Ele falava que ia jogar a chave fora, que não ia deixar eu botar entrar em casa. Meus filhos à noite, a mais velha tomando conta dos pequenos para eu ir estudar, eu deixava tudo pronto Ô, e Denise, voltava. o pessoal só tá pedindo para você falar um pouco mais alto. Mais alto? Ah, tá. Então, aí eu tinha que, às vezes, deixar as crianças em casa, porque eu voltei a estudar, fui fazer a 8ª série, supletivo. E depois eu comecei a prestar concurso público e tentar entrar em alguma coisa, arrumar algum emprego e sempre
o meu ex-marido, ele sempre falava que eu era burra, que eu não ia conseguir, que era besteira eu tentar fazer concurso, mas eu consegui entrar em um concurso público que eu prestei e consegui entrar no Banco Real. Peraí, Denise, deixa eu só te cortar um pouco, eu vou fazer um resumo, porque o pessoal falou que ficou um pouco baixo, o pessoal não entendeu. Então, só fazendo um resumo, a sua infância, você foi, digamos que, doada para o orfanato, certo? Certo. E lá no orfanato você criou o hábito de leitura, da leitura. Então você começou a ler, porque era uma forma que você tinha de distração, né? Então, era uma forma de você fazer o seu tempo passar, você conseguir ter uma atividade, certo? Certo. E lá você apanhava das freiras, né? As freiras não eram carinhosas, né? Não, não muito. Só tinha uma que eu gostava muito, que era a minha madrinha, né? Uhum. Madrinha de crisma. E você ficou no orfanato até quantos anos? Eu fiquei até os... A minha irmã casou, uma das minhas irmãs que estavam lá comigo casou, veio para São Paulo, eu fiquei lá até os 11 anos, mas aí eu vim para São Paulo, fiquei 2 anos aqui, só que a minha irmã me batia muito. Eu morei um tempo aqui em São Paulo, 2 anos, mas ela me batia muito, muito, assim, extremo, e eu tive que voltar para o orfanato com 13 anos. Tá. Voltou com 13 anos e ficou lá até com quantos anos? Depois fiquei lá até os 16 de novo, foi quando eu saí para vir morar com a família. Então, gente, ó, para quem achava quem conhece a Denise, que vê a vida dela hoje, que achou que a infância foi uma infância top de riqueza, vocês viram como foi a infância dela, né? Então agora a gente vai para a segunda parte, pro meio da história. Com 17 anos, continuando, Denise? Então, aí eu engravidei e casei com... Eu casei com 17 anos, eu fiquei grávida, né? Casei com o meu ex-marido, que era uma pessoa extremamente violenta, né? Uhum. Era uma pessoa que é agressiva, que me batia nas crianças, deixava a gente, muitas vezes, passando necessidade, às vezes, cheguei a passar necessidade, tanto no orfanato quanto, como eu já falei, quanto com o meu ex-marido, casada com ele deixava faltar as coisas em casa, simplesmente porque ele gastava fora, com bebedeira, sei lá com o que ele gastava. Então, eu resolvi voltar a estudar e voltar a trabalhar, e ter um trabalho, né? E foi aí que eu resolvi fui fazer o supletivo da 8ª série depois do colegial. Uhum. E daí eu comecei a prestar concursos e entrei no Banco Real num plano chamado Plano Senhoras, que era para mulheres de 30 a 45 anos, para você ver que naquela época uma pessoa com 30 anos, uma mulher com 30 anos já era velha, era uma senhora. E eu estava com 29, né, foi até um pouco difícil eu entrar, porque o plano era para 30 anos, então não dá aqui numa live para eu contar como foi para eu entrar no banco, mas eu entrei. Lá dentro também não foi fácil, eu não sabia nada, eu era uma dona de casa dentro de um banco para lidar com máquinas, com computador estava chegando, né, e eu tinha que lidar com computador também, isso era 1991, o computador estava chegando e eu me sentia como na Revolução Industrial, eu queria, às vezes eu tinha vontade de quebrar aquelas máquinas e voltar tudo ao que era, para não ter que lidar com o computador, mas eu tive que aprender tudo isso, para poder me manter no emprego, né, para poder ficar, eu fiquei lá durante 7 anos. Então foi dos 29 aos 36? Por aí. Aí eu saí porque eu fui ajudar meu ex-marido no mercadinho, já era uma outra situação, eu queria uma tentativa de casamento dar certo, né? Mas não deu, mais uma vez eu me vi tendo que procurar emprego, e foi aí que eu resolvi procurar na área de vendas, porque eu vi que no banco eu trabalhava bastante, trabalhava mais que os outros, porque essa sempre foi uma característica minha, eu queria fazer mais, além. Então, no banco eu sempre trabalhava mais que as outras pessoas no mesmo cargo que eu, mas ganhava a mesma coisa.
Sim. E eu percebi que com vendas, isso já no banco mesmo, eu percebi que com vendas eu poderia, porque teve um plano lá de quem abrisse mais conta corrente ganhava alguma coisa, o pessoal da área administrativa participou, eu participei, e eu vi que com vendas, se eu trabalhasse mais, eu ganhava mais. Sim. Aí foi aí que eu resolvi entrar na Divicom. E com 29 anos que você foi trabalhar, você era casada. Até 29 anos, então você ficava em casa com os filhos. Sim. E como que era? Seus filhos tinham tudo do bom e do melhor? Como que era? Um resumo aí de 2 minutos da sua vida com seu marido e seus filhos. Não, era uma vida bem, bem difícil, onde faltava, às vezes, o básico mesmo. Às vezes, chegou dias assim, desde pequena, me pedir comida, eu abri minha geladeira, não tem nada. Tinha um pedaço de cuscuz velho, duro, duro, mais nada, nem leite tinha. E eu olhar aquilo e senti vontade de chorar. Foi aí que eu vi que eu tinha que fazer alguma coisa. Embora eu não ficasse sem fazer nada, eu fazia crochê para vender, eu vendia linete, eu fazia algumas coisas, mas não era suficiente para suprir aquilo, né? Então aí você virou aquilo. E seu marido, nada carinhoso em casa, né? Imagina. Na verdade, ele tinha duas personalidades, né? Ele tinha uma personalidade que às vezes ele chegava bem, às vezes trazia flores, era bem estranho, e outras vezes ele estava extremamente agressivo, ele gritava, ele nunca me ajudou, por exemplo, a levar uma criança no médico, nunca. É uma coisa muito estranha, assim, bem desligado. Quando o Denis nasceu, que eu fui tirar os pontos. Tá ruim o vídeo? Não, é que a Daisy tá falando aqui, aí eu pondo a voz, mas aí se eu tirar o fone, pausa o vídeo. Ah, tá. Então, gente, quem tá no YouTube tá dando problema, vai ter que vir pra cá mesmo, infelizmente. Não rolou no YouTube. Mas a gente vai, como é a primeira vez, a gente vai fazendo, uma hora a gente vai acertar, mas depois a gente sobe o vídeo lá no YouTube, tá bom? E outra coisa, quem puder, a gente tá no comecinho da live, vocês estão vendo aí, né, como que é a história da Denise. Então, faz uma gentileza, pega essa pizzinha aí embaixo, compartilha com 2, 3 pessoas, porque é uma história que pode mudar a vida de várias pessoas. Histórias podem motivar as pessoas, podem impactar. E tem aí do lado do coraçãozinho, sobe ele que mais pessoas vão ver, tá bom? Desculpa, viu, Denise? Bora lá. E eu nem lembro o que eu tava falando. Então, você falou que o seu ex-marido, né? Ele às vezes tinha 2 personalidades, às vezes chegava com flores. E outras vezes ele era extremamente agressivo, né? Ele não ajudava na criação das crianças, assim, levar no médico, nada. Uma vez que a Daisy estava machucada, tinha machucado o pé, ela não conseguia andar, e ele com o carro lá, eu tive que sair à noite, a Daisy mancando, e eu para pegar ônibus com ela com ela levando ali. Foi aí que um vizinho, a gente morava na Coab, um vizinho se ofereceu para levar, e ele desceu para levar, porque ele não ligava muito. Quando o Denis nasceu, que eu tinha que tirar os pontos da cirurgia, ele ficou dormindo e eu peguei um busão e peguei 2 ônibus da Coab até o Ipiranga, ônibus 2 ou 3, para poder, em pé de manhã, para poder tirar os pontos, porque também ele não estava nem aí. Então não era uma vida fácil, não era uma coisa tranquila, né? Ele era uma pessoa muito estranha. Mas aí com 36 anos, né? Então com 29 anos você falou, agora eu vou atrás de emprego, conseguiu lá no Banco Real. O Banco Real salvou a minha vida, né? O presidente lá, o doutor Aloysio, né? Ele nem sabe, mas ele acabou me dando uma oportunidade imensa, né? Que ninguém daria para uma pessoa que era dona de casa, que não sabia fazer nada, né? Que estava em casa. Então, foi ali que eu comecei a mudar minha vida, minha história, porque um pouco tempo depois, quem estava no banco, quem podia, o banco dava muito benefício, por exemplo, ajudava na faculdade. Aí eu fui fazer faculdade, fiz administração, fiz pós-graduação, tudo no banco. O banco pagava uma parte e eu fui correr atrás disso, né? Sim. E era fácil? Não era, porque eu trabalhava, né, o dia inteiro, tinha 3 filhos para tomar conta, tinha que ir para a faculdade à noite, às vezes durante o dia eu tinha muito sono, né? Mas eu sabia que aquilo era necessário para eu crescer, porque eu não queria mais voltar ao estágio inicial, né? Minha ideia era crescer, eu sempre gostei de estudar. E depois, com 36 anos, saiu do Banco Real e foi para a área de vendas na Divicom, né?
Na Divicon, eu fui trabalhar como operadora de televendas. Então, eu Como nunca foi? tinha trabalhado com vendas, né? Então, a gente lá era Unimed que vendia. Peguei um contrato da Unimed, me deram um contrato da Unimed para eu ler, e depois o teste foi, fala aí no telefone para ver como é que você fala. E dali eu comecei primeiro você tem que comprar, tem que comprar o produto, né? Então era uma coisa que me interessava bastante, eu li, eu me interessei, e comecei a estudar também sobre vendas, eu me interessava muito por esse assunto. O que eu Uhum. posso falar, o que é a palavra que vai impactar o meu cliente na hora que eu estiver falando, que vai chamar a atenção. Isso era uma coisa que eu fazia muito. Nunca tinha trabalhado com vendas, mas em pouco tempo eu me destaquei como operadora de televendas na Divicon, né? Legal. Tanto que, tanto que uma vez uma moça que já estava lá, uma senhora que já estava lá há algum tempo, aí perguntou para mim, mas como é que você está conseguindo vender? Aí eu falei para ela, eu falei, olha, eu já percebi você falando e às vezes você fala muito não. Né? Outro dia, uma vez ela falou para a cliente, olha, você vai ter tudo aqui, mas o mais importante, que é o parto, você não vai ter. Aí eu falei para ela, isso é uma coisa que você ressaltou uma qualidade extremamente negativa. A cliente vai ter tudo, como você falou, mas você não pode falar que o mais importante é o parto, que ela não vai ter. Aí ela ficou com raiva de mim. As pessoas às vezes não aceitam, né? Sim, De toque que você dá, né? Eu falei, como é que você ressalta uma coisa negativa? Isso cresce na cabeça do cliente. Você tem que verdade. ressaltar os pontos positivos, não os negativos. Uma Mas dica aí para quem eu, é vendedor aí, né? Uma dica para quem é vendedor ainda, que está assistindo a live. E aí aí? ela, aí da Divicon eu fui para a Intermédica. Também cheguei na Intermédica, pouco tempo eu estava vendendo, eu estava bem. Tanto que um antigo chefe lá falava assim, Denise, vendedor bom não tem que se adaptar não, porque entraram outras pessoas junto comigo que já vinham também de vendas, né, vendas, e a minha venda era por telefone, não era venda indo até o cliente. Lá, a Intermédica eu seria contato externo, que eles chamavam, né, Sim. que eu ia para o cliente. E mesmo assim eu me dei super bem, em pouco tempo eu estava vendendo. Aí ele falava, Denise, o vendedor bom já chega vendendo, né? Ele não tem que ter tempo para se adaptar, não, né? E o pessoal ficava com raiva. Eu fiquei na Intermédica, até a Intermédica parada, nas vendas, né, de tudo, quando eles não tinham mais vendedores internos. Sim. E foi quando eu saí da Intermédica. E você saiu da Intermédica, então. Gente, para quem está entrando agora, essa é a Denise Garcia, consultora de seguro-saúde, mãe, esposa, avó e uma guerreira. A gente está aqui, ela está contando a história dela. Para quem entrou agora, um resumo. Ela, na infância, ela foi, digamos que, doada por orfanato, então ela cresceu no orfanato, lá no meio das freiras, e as freiras não eram boazinhas, as freiras eram só na pancada mesmo. E uma forma de fugir disso era através da leitura, então ela criou o hábito de ler desde de criança, ela começou a ler. Depois, com 16 anos, ela saiu do orfanato, né, Denise? Com É, 16 anos, ela saiu do orfanato e foi para a vida real aí, né? Porque a vida real é, dela era muito trágica, e ela, já nova, arrumou um marido, engravidou, e não era, digamos que não era o príncipe encantado. Estava bem um pouco longe disso. E passou por uma. E depois ela teve mais dois filhos, né? Hoje ela tem três filhos, né? E ela teve uma vida bem sofrida, até que com 29 anos ela meteu as caras no mercado de trabalho, arranjando um emprego no Banco Real. E com 29 anos, naquela época, 29 anos era velho. Ela meteu as caras, foi. Com 36 foi para a área de vendas e a gente está aqui agora na área de vendas. Ela foi para a Divicon, depois para a Intermédica. Então é só um resumo para quem entrou agora. Essa é a história da Denise. O que a gente quer mostrar, tem gente que às vezes fala para mim, mas eu já tô com 30 anos, eu já tô com 40 e não consegui nada, já era, acabou. Então a gente está na história da Denise, agora a gente está na parte de 40 anos. Com 40 anos ela não tem carro, não tem casa, não tem dinheiro guardado, né, Denise? não. Então vamos lá, continua, vamos ver o que acontece. Não, só uma coisa, no orfanato tinha umas freiras ruins, mas tinha freira boa, tanto que a minha Ah, que bom. madrinha, a irmã Josefa, né, que é uma freira que ainda está viva, mora no Piauí, ela cuida de crianças bem carentes lá no Piauí, ela faz um trabalho muito bonito, ela tem mais de 70 anos, mal consegue andar, e eu fui visitar essa freira, não tem muito tempo, fui lá agradecer a ela,
por ela ter sido uma pessoa boa na minha vida, né? Que bom. Poucas pessoas são, e por ter, eu fui daqui para o Piauí até lá, e agradecer, porque eu acho que agradecer é importante, né? Agradecer as pessoas que fizeram diferença na nossa vida. A gratidão é uma coisa muito boa. E eu fui lá, eu agradeci, eu chorei, agradeci muito por ela ter acreditado em mim, por ser uma das poucas pessoas que acreditavam em mim e que estavam sempre comigo ali, apesar de tudo, e que me colocavam para cima, né? Às vezes ela era dura comigo, mas hoje eu sei que tudo que ela era, às vezes, dura comigo era para o meu bem, era porque ela queria que eu sobrevivesse, né? Sim, que eu passasse por tudo e sobrevivesse. Mas então, assim, chegando aos 39, eu entrei no Unibanco, eu fui ser gerente de expansão, mas aí eu já tinha estudo, né? Eu já tinha passado pelo banco, eu já tinha conseguido o meu diploma, então eu já podia chegar e vagas melhores, em lugares melhores. E eu chegava e eu não tinha medo, não. Eu chegava no meio de pessoas, às vezes mais novas, às vezes com um currículo melhor, e eu participava das dinâmicas e acabavam me contratando, porque eu acho que eu chegava muito, muito forte, né? A minha história não me deixava fraca, ela me deixava mais forte. Aí eu entrei no banco, mas fiquei pouco tempo no Unibanco, e depois fui para uma seguradora, que era a antiga Nationwide, né, que era, eu esqueci o nome dela, era Vida Seguradora, mas a Vida eu vi que não ia dar muita coisa, foi aí quando eu fui para Qualicorp. Qualicorp estava começando com vendas internas, e eu fui para lá, e foi ali onde eu vi que dava para ganhar muito dinheiro com plano de saúde. Né? E lá na Qualicorp, então você tinha quantos anos, mais ou menos? 40? Tinha mais de 40, né? Se eu estava com 39, foi em 2006 que eu entrei na Qualicorp. Então, eu já tinha uns, sei lá, acho que uns 45 por aí. Então, com 45, agora você já tinha uma coisa muito importante, que era o conhecimento, você tinha se formado, né? Sim. Mas ainda assim, na sua vida financeira, você ainda não tinha sua casa própria, carro, nada, certo? Na verdade, eu tinha um apartamento na Coab. Tinha um apartamento na Coab? Já é um começo, né? Já era uma conquista, né? Já era uma conquista. Legal. Então, gente, vocês veem, depois dos 30 anos que a Denise foi fazer faculdade, se formou. Então, para quem acha que depois dos 30 a vida acabou, pelo contrário. Se a da Denise, ela conseguiu fazer isso, sim. Você que está assistindo a live também pode, né, Denise? Pode sim, com certeza. E aí, Qualicorp, vamos lá. 44, 45 anos, entrou na Qualicorp. Me conta aí. Então, aí eu via que o negócio ali era ganhar dinheiro, né? Quando eu entrei, quando eu saí do antigo emprego que eu estava, eu ganhava R$ 1.200 fixo mais comissão. Só que a comissão nunca chegava, porque e eu fui para a Qualicorp para ganhar menos, na verdade. Era uma tentativa. Eu liguei, eu pensei, bom, era um mínimo garantido de R$ 400, que era um salário mínimo. Mas assim, se você vendesse R$ 800, você ganhava 400, que era metade, era a comissão. Uhum. Se você não vendesse nada, era 400. Então, nos 3 primeiros meses, que eu vi que, nossa, os 2 primeiros meses por aí, eu vi que não estava vendendo o que eu queria, porque já tinham algumas pessoas lá, porque na verdade eles me chamaram logo que começou, eu não quis, porque eu não acreditei a princípio que... Depois eu voltei, eu falei, vou apostar naquilo, e já tinham, as pessoas que estavam no início já tinham começado, já estavam lá, já estavam vendendo. E a indicação ia praticamente para essas pessoas. E eu tinha que começar do zero, de porta em porta, fazer todo um trabalho. Aí um dia eu sentei e pensei, puxa, o que eu faço agora? Eu não posso voltar para o emprego que eu estava. E eu tenho que seguir em frente aqui. Mas eu sentei, minha vontade era de chorar, porque R$ 400 não dava para pagar minhas contas. Sim. Aí eu tinha lido alguma coisa numa revista da Seishonoe sobre os bárbaros, eu não lembro que tipo, que eles queimavam os navios, esqueci o nome daqueles caras.
Eles queimavam os navios quando eles chegavam os vikings, eles queimavam os navios quando eles chegavam numa cidade, para não ter que voltar para trás. Aí foi isso que eu pensei, eu falei, eu tenho que fazer isso, eu não posso voltar atrás, eu tenho isso aqui, eu tenho que fazer isso dar certo. Se eu não queimar o navio, se eu ficar pensando o que eu tinha lá atrás, R$1.200 e aqui eu tenho 400, eu não vou para frente. Sim. Aí foi nesse dia que eu decidi, eu falei, não, eu tenho que ir para frente, eu tenho que vender. Aí eu comecei, eu ia para a rua, eu andava de porta em porta, eu fazia qualquer negócio. Uhum. Eu colocava panfleto em qualquer lugar, aí começou a virar. E daí, vendo o meu esforço, entrou uma supervisora lá, que era uma portuguesa, a gente chamava ela de portuguesa, e ela viu o meu esforço, eu ficava até tarde. Ela perguntava, quem mora em Mogi das Cruzes? Eu não morava, eu falava eu. Ah, porque tem uma visita domingo, eu vou. Ah, quem mora em... Uma vez ela me mandou, a primeira visita que ela me deu era eu não sei o nome daquele castelo, eu sei que era fim do mundo, 8 horas da noite, eu sozinha, sem carro. Eu não dirigi. O navio já. Tinha queimado o navio. Eu não lembro como é que o nome, não sei se é Regis. No meio do mar, era uma chácara, no meio da noite, eu sozinha, eu fui de ônibus, desci. Eu cheguei lá mais de 8 horas da noite, com certeza. Eu desci num posto de saúde, eu andei a pé, no escuro. Essa foi a minha primeira visita que ela deu para mim, ninguém queria ir. Fui, cheguei lá, era um delegado de polícia, eu fiz o plano para ele, voltei. E dali por diante ela viu que eu tinha interesse. Daí eu comecei a vender, e não parei mais. Meu foco era aquele também. Eu não sei se eu fiz certo ou fiz errado, mas eu não parava para conversar. Eu era até meio chamada de antissocial. Sim. Porque meu negócio era vender, eu não sabia quanto tempo aquilo ia durar, na minha cabeça era isso. Então eu queria ganhar o máximo que eu pudesse. Aí eu entrava, eu entregava as propostas, saía. Eu não conversava, eu não parava, o meu negócio era venda. Era aquilo que eu queria. E tendo que sustentar seus filhos também, né? Tendo que sustentar meus filhos. E foi aí que eu comecei a ideia de guardar dinheiro, de juntar dinheiro. Mas, assim, uma coisa também que eu percebi, que muita gente dava rasteira nos outros, tirava cliente, eu nunca fiz isso. Eu tinha um amigo que ele tinha um negócio de médicos fora de São Paulo, que ele entregava os panfletos dele, e no começo não tinha telefone fixo, qualquer um atendia o telefone. Várias vezes eu atendi o telefone, era cliente dele, eu anotava e passava. Esse rapaz, ele até morreu. Depois, ele morreu, ele era motoqueiro, ele tinha diabetes, ele morreu. Ele foi um vendedor lá. E ele falava para mim, Denise, Deus vai te abençoar muito, porque você é uma pessoa extremamente honesta. Qualquer um poderia ter ficado com essas indicações e você passa para mim. E eu passava, porque não era meu. Não fui eu que fiz aquilo. E eu pensava, se eu fizer isso, não vai ser um dinheiro bom, isso não vai me recompensar. E eu nunca fiz isso, nunca peguei indicação de ninguém. Nunca. Legal. Eu fiquei 10 anos lá, eu nunca peguei indicação de ninguém, nunca precisei fazer isso. Então, eu acho que isso é uma coisa muito legal de você pensar que você não ser desleal com os outros, né? E uma coisa também que eu gostava muito era de ler sobre filosofia do sucesso, sobre o segredo. Eu acreditava muito nisso, nessa energia. E você começou a ler nessa época que você trabalha na Qualicorp? Esses livros, sim, assim? Sim, esse livro. Tinha um livro que era o meu livro de cabeceira, que era As Leis Dinâmicas da Prosperidade, da Catherine Ponder. Ela é uma ministra. Ministra que eu falo, ela é uma... Escreve o nome do livro aí. Ela é uma... Denise, né? Fala de novo o livro, ela era uma pastora, né, americana, né, e esse livro ela é muito bom, ela dá muitas dicas para você, de frases para você falar, né, da sua confiança. Como é o nome do livro? Leis Dinâmicas da Prosperidade. Coloca aí alguém, gente. Eu não tinha ele aqui, mas eu tinha deixado no computador até para mostrar depois para o pessoal, porque eu estou aqui em Peruíbe, gente, eu vim para cá para passar uma semana e fiquei por causa da... Agora eu tô na dúvida, você está em Peruíbe, você está na casa de algum amigo? Não, eu estou na minha casa. Mas, gente, depois dos 45 ainda comprou casa em Peruíbe? Como que aconteceu? Ó, gente. Ó, gente, ela está colocando aí. Vê se dá para ver o nome da autora. Se não der, alguém acha aí, coloca aí, por favor. Leis Dinâmicas da Prosperidade. Catherine Ponder. Ponder. Ela dá dica muito legal. Inclusive, uma vez eu lembro que eu fui numa entrevista da Omint. E eu estava
eu estava desempregada, né? Eu estava lendo esse livro da Catherine, foi antes de eu entrar na Qualicorp. E aí eu cheguei lá, que lugar chique, não sei o que lá, eu estava até mal vestida, gente. Aí eu saí de lá, eu entrei no shopping Guatemi, eu não tinha dinheiro para nada. Mas aí, como ela fala no livro, para você respirar esse ar da prosperidade, né? Então eu entrei lá, eu pedi um cafezinho, sentei e fiquei lá, me sentindo chique. E sentindo aquele ar da prosperidade e falando, né? Como ela fala no livro, né? Existe ouro em todo lugar. Se isso aqui existe, se existem pessoas assim, eu também posso ter tudo isso. Isso aí. E quando eu entrava num cliente, eu lembro que podia ser a hora que fosse, eu agradecia, e quando eu saía, eu agradecia pela venda. Eu sempre agradecia, obrigado, muito obrigada, eu sempre agradecia. Isso era uma coisa para mim muito importante, que me ajudava muito. Era uma energia boa da gratidão, agradecer. E eu acho que foi isso, porque pessoas que ganhavam até mais que eu lá dentro e não conseguiram. Algumas coisas que eu consegui, que eu não dá para explicar, gente. Às vezes é sem explicação. E no final você criou seus filhos, 3 filhos, né? Hoje você é avó. E agora você tem uma casa em Peruíbe, tem uma casa aqui em São Paulo, é uma investidora, tem uma vida tranquila, né? Tá tranquila a sua vida? Tá tranquila. Agora eu tô usufruindo do que eu conquistei, né? Do que eu imaginei para mim, né? Legal, parabéns. Eu não estou mais trabalhando, né? Eu optei agora, principalmente daqui para frente, eu pretendo mesmo curtir, né? Curtir minha casa, minha vida, uma coisa mais tranquila, né? Ter uma vida mais sossegada, porque eu batalhei para isso, né? Sim, muito. E legal que, assim, a Denise deixou várias dicas pra gente. Uma é que não importa a idade que você tenha, ainda dá tempo de conquistar. Porque ela começou no mercado de trabalho depois dos 29 anos, mas ela começou a ter melhor condição financeira depois dos 40. E agora ela tá lá, ó, sem trabalhar, na praia, com piscininha. Né, Denise? Por mérito dela. A outra é o quê? É você lembrar disso que ela falou. Quando você estiver trabalhando, fazer o melhor. Fazer o melhor independente do cargo que você tenha. Fazer o melhor, que foi o que ela falou lá no Banco Real. Ela fazia o melhor. Tinha gente que fazia acima dela, ganhava mais que ela, né, Denise? Sim, isso eu tinha falado para você antes, né, que mesmo quando eu entrei no Banco Real, a minha ideia era sempre, eu vou fazer o melhor, não importa o cargo. Eu sempre queria ser o melhor naquela função que eu estava. Porque eu pensava, se uma hora chegar uma crise aí de desemprego, porque isso sempre teve, né, não é agora. Eu pensava, e eu for um dos melhores aqui, eles não vão me mandar embora, eu sempre tinha isso em mente. Chegou numa época mesmo que eles fizeram isso no banco. Eles começaram a mandar os auditores, que eles chamavam auditor. Chegou o auditor, ninguém sabia o que era na época. Ele ficava perguntando, o que é que você faz? O que é que você faz? E aqueles que não tinham muita função lá dentro, eles mandavam embora depois. E eu nunca fui uma dessas pessoas. Porque quando eu saí, eu que pedi para sair. Legal. Ô, Denise, gente, eu vou liberar para pergunta. O André dá até um toque de 1 hora, a gente tem mais 14 minutos. Uma pergunta da Silvia, Denise. Denise, se você pudesse ensinar uma coisa que você fez e te ajudou a chegar lá, o que você fez, o que você ensinaria para a pessoa? Uma coisa. Uma coisa eu acho que é agradecer mesmo quando você tem, não tem nada, você levantar, já agradecer. Eu gostava de fazer isso todo dia de manhã, eu levantava, e isso é uma coisa que porque assim, eu não sou da Seishonoe, tá, gente? Mas eu gosto muito da filosofia deles, de ver sempre procurar o lado melhor das coisas, né? Sempre tem um lado bom. Então, eles tinha uma revistinha dele que eles falavam, todo dia, quando você levantar de manhã, agradeça. Então, eu agradecia 20 vezes. Eu nem sei o que eu estava agradecendo, mas era 20 vezes, obrigado, obrigado, obrigado. Eu nem sei o que eu agradecia. Mas essa energia da gratidão é uma coisa muito importante, eu acho. Que agrega muito. E o foco também, né? Se você quer alguma coisa, foca. Não deixa nada tirar você do seu foco. Porque às vezes você sai fora do foco. Né? Eu era muito focada no que eu queria naquele momento, era ganhar dinheiro. Né? E eu tinha isso em mente. Outra coisa também é que eu chegava na casa de um cliente, eu via coisas lindas e eu
não via aquilo com inveja. Sim. Eu pensava só. Às vezes eu apontava e falava, nossa, que coisa bonita que você tem, que piso bonito, que não sei o que lá. Eu achava bonito e eles às vezes conversavam comigo, explicavam, não sei o que lá, mas assim, era uma coisa que não era com inveja. Era pensar, meu Deus, como tem gente rica nesse mundo, né? E aquela energia me fazia bem. Como tem gente que consegue as coisas, eu posso também. Olha quanta riqueza tem no mundo. Era essa energia que eu pensava quando eu entrava na casa de um cliente que tinha muito dinheiro. Legal, legal. Você não ficava, às vezes algumas pessoas ficam, nossa, ele tem tudo e eu não tenho nada, fica se lamuriando, né? E a lição que você dá é pegar aquilo como inspiração e falar, se ele pode, eu também posso, né? Eu também posso. Eu pensava, nossa, eu pegava a energia, né? Que tinha aquela energia de prosperidade na casa daquela pessoa. Eu gostava daquela energia, eu gostava de conversar, às vezes até de perguntar o que ele fazia, como é que ele chegou naquilo, né? Às vezes eu demorava tanto tempo no cliente, conversando, mas era uma coisa que criava um vínculo depois, né? Tanto que até hoje, gente, eu tenho cliente que me liga, que me procura, e eu tô parada. Você vai falar assim, passa para mim esses clientes. Ó, a galera, Denise, enquanto você estava falando, só para te dar um feedback, mas a galera geral, primeiro que a live bombou, a galera ficou realmente todo instante na live, a gente tá caminhando pro final, mas ainda não vai acabar, tá, gente? Mas a maioria tá agradecendo os seus ensinamentos. Tem muita gente tem algumas pessoas que falaram, meu Deus, eu conheço a Denise porque eu nunca chamei ela para tomar um café. Então, acredito que todo mundo sai com o aprendizado maior, que é o que eu quero trazer nessas lives, que é você ver que tem uma pessoa do seu lado que pode ser um mentor, que pode te inspirar e que pode te ajudar. Porque se tem uma coisa que todo mundo gosta de contar é a própria história de superação. Todo mundo gosta. Eu gosto, você também gosta. Por mais momentos desafiadores que a gente passou, a gente gosta de contar lá o final. E no final eu venci, né? Então, Sim. Se eu não perguntasse para Denise, ela não ia vir contar essa história. Então eu tive que chamar ela, perguntar, para ela vir contar. Então, façam isso. Seja a Denise, seja o Rodrigo, seja qualquer outra pessoa, começa a olhar mais ao seu redor e ver o que a pessoa está fazendo, pergunta. E eu vou fazer mais uma pergunta aqui, ó. Pergunta do Marcelo. Denise, qual sua mensagem para as pessoas que se acham velha demais para realizar seus sonhos? Nossa, não existe idade, gente, para realizar os sonhos de jeito nenhum. Sempre, eu nunca, se eu tivesse me sentido velha com 30 anos, e quando as pessoas falavam até que, né, eu já estava velha para algumas coisas, porque naquela época era muito comum a mulher. Hoje uma moça com 30 anos é uma diva, né? Tá na flor da idade. Naquela época, não. Uma pessoa com 30 anos e tá velha, ficou pra titia e não sei o que lá. E hoje, muito diferente. Mas naquela época eu não me intimidei com isso, né? E outra coisa, é o que você coloca na sua cabeça, né? Eu chegava chegando, não tinha medo, assim. Eu trabalhei na MetLife também, eu trabalhei com seguro de vida, e lá era o pessoal muito bem arrumado, muito nariz empinado, e eu nunca me deixei amedrontar por eles, não. Entendeu? Eu chegava lá, eu via, às vezes até tinha uma certa discriminação de pessoas que não tinham uma condição de vida melhor, entendeu? Que não tinha... E eu nunca me deixei amedrontar por isso, não, porque estava na minha cabeça que eu tinha conseguido, de onde eu tinha saído, onde eu estava ali no meio deles. Então eu era muito, eu não me deixava amedrontar por isso, eu acho. Então é não ser menosprezar, não importa a situação que você está, é saber que você fazer o melhor, como você falou, né, e não ter medo, né, ir para cima. Não ter medo, não se sentir inferior a ninguém. Denise, o Ednei está perguntando, como você conciliou filhos e trabalho? Difícil. Pergunta para a Deise, que foi fazer miojo e queimou a perna. Não era fácil, gente. Era bem complicado. Até porque eu ainda fiz mais, né? Eu trabalhando no banco, eu trabalhava das 9 às 18, ia para a faculdade, chegava em casa tarde. Meus filhos, acho que a Beth, a minha filha mais velha, né, que meio que cuidou dos irmãos, eu agradeço a ela por isso. A Deise também, chegou uma época que ela começou também, né, e então eles meio que se viraram. Meus filhos são pessoas muito fortes, que eu criei também de forma que se tornarem pessoas independentes, né, e fortes.
porque tiveram que segurar uma onda muito séria ali comigo, né? É, isso mesmo. E todos, né? Eu sou casado com uma das suas filhas, né? Realmente você criou mulheres muito fortes, independentes, inteligentes. Sou suspeito, né? É. Mas, mas galera, assim, eu tô vendo aqui os comentários, tá bombando. Foi a primeira da série, né? A gente vai trazer mais pessoas. Mas, se tiver lá no meu direct, vocês pedindo pra Denise voltar pra falar mais, pode deixar que eu trago ela, tá? Aí ela Rodrigo, volta pra finalizar a sessão da tarde, entendeu? O André já falou assim, sessão da tarde de inspiração, né? Vai ser isso mesmo, a gente vai fazer todo dia. Enquanto tiver alguém pra fazer, a gente vai fazer. E se vocês quiserem me indicar alguém, fala assim, meu vizinho, meu vizinho tem essa história, vamos fazer com o vizinho. Eu quero qualquer pessoa eu vou dar espaço, a gente vai colocar aqui e a gente vai fazer uma corrente. Hoje foi uma galera, amanhã, 4 horas da tarde, a gente vai trazer outra pessoa, eu quero todos vocês que estão aqui e trazendo um amigo de vocês. Pra quê? Pra gente ver outra história. A gente costuma julgar muito o ser humano, né? Então, muita gente que via a Denise, provavelmente falava, se acha, tal. Assim como nossa convidada de amanhã, uma médica, às vezes as pessoas olham pra ela e falam, nossa, pra ela é fácil, Patricinha, e vocês vão ver a história dela que não é. Então, fica uma grande lição, que é você não julgar. Porque nós somos seres humanos, eu também sou ser humano e já julguei muito. Mas hoje eu procuro analisar para eu não perder uma oportunidade de ter uma lição com o mentor que está ali do meu lado. E a Denise é isso, né? É uma mentora, né? Que eu tive sorte, eu tenho sorte que é minha sogra, então está sempre perto. Mas vocês veem como a história dela é inspiradora. Teve uma amiga minha, a Patrícia, que ela está na live, que um dia a gente foi passar um feriado lá em Peruíbe. Enquanto eu contei a história da Denise, eu não sabia todos os detalhes, ela ficou abismada e hoje ela e o marido dela são investidores, melhoraram muito a vida dela. Quando eu falei isso pra Denise, a Denise falou, nossa, nem acredito nisso. Aí eu falei, Denise, então, você foi para uma pessoa, imagine mais gente saber a sua história. Hoje passou umas 300 pessoas aqui. Ó, a Patrícia tá aí, um beijo, Paty. Então, é isso mesmo, gente, é você pegar isso, né? Denise, dá uma última mensagem aí pro pessoal antes de ir embora. uma mensagem. Ai, gente, minha primeira live, o Rodrigo, só o Rodrigo para fazer tá aqui, né? Eu acho que a mensagem seria foco mesmo, acreditar em você, acreditar que tem prosperidade no mundo, que você tem direito a essa prosperidade, que é um direito seu, dado por Deus, e acreditar e aceitar isso. Todos nós temos. Não temos não tem um tipo de mentalidade de não aceitação do dinheiro, de achar, né? Tirar essa mentalidade, tirar essa crença limitante, né? Que o dinheiro é uma coisa muito boa, que vai te proporcionar coisas boas. Mas, assim, que ele venha de uma forma honesta, onde você não tenha que pisar em ninguém para conseguir isso, porque ele vem realmente muito abençoado. E aí você consegue o que você quer. Isso aí, gente, com o recado da Denise. Eu vou deixar a live salva, então dá para quem não assistiu, assistir depois, compartilhem. De verdade, quem não assistiu perdeu, porque, olha, os próximos convidados vão ter um grande desafio, porque para bater essa live vai ser fogo. E, de novo, se alguém quiser que a Denise volta, se a gente tiver mais de 10 pessoas me pedindo no direct lá, volta a Denise, a gente vai, depois da série, a gente vai voltar e encerrar com a Denise. Aí ela vai ter mais história aí para contar. Mas eu quero, agora, Denise, para encerrar, eu quero te convidar para a gente comemorar essa live. Você foi sensacional, quero te agradecer também. Você é a sogra que eu pedi a Deus. E eu quero que a gente encerre junto fazendo aquilo que você ama e eu amo. Que é o quê? Segura aqui, amor, por favor. Fazendo uma dancinha, vamos lá. Cadê a dancinha, Denise? Vamos encerrar assim, ó. Todo mundo em casa, dançando. Olha aí, pessoal. Dado para ver? Gente, essa é a história da Denise, vai ficar gravada. E, Denise, obrigado. Obrigado mesmo, você é uma inspiração. Obrigado por ter trago essa mensagem para mais de 200 pessoas. E se o pessoal comentar lá, você vai voltar, tá bom? Ah, meu Deus, tá bom. Topa? Topo. Então, gente, compartilha a live que vai ficar salvo. Um beijo, Denise. Obrigado. Beijo. Tchau, gente. Tchau.